gestores nos estados, onde muitos deles são acusados de crimes gravíssimos, de desvios, de maus feitos. Eu penso que a CPI não pode ser seletiva. Ela não pode escolher por antecipação alguém que já o considera culpado. Primeiro investiga, primeiro checa as provas e, ao final, julga-se sem seletividade. Líder, boa tarde. Subir um pouco aqui. Estão chegando os primeiros documentos para a CPI. Alguns deles solicitados, inclusive, pela ala governista, ali, o Ciro Nogueira fez alguns pedidos para ministérios públicos, e um deles de ontem foi referente à compra em Alagoas, na tentativa de compra, na verdade, de 80 respiradores pelo consórcio Nordeste, esses respiradores que nunca chegaram e o dinheiro ainda não foi devolvido integralmente. Esse caso específico, que ainda não tem uma discussão se foram utilizados ou não recursos federais, o senhor já tem analisado, pretende avançar com essa investigação sobre essa compra de respiradores em Alagoas? A investigação tem que chegar onde chegou o dinheiro federal ou onde indiretamente usaram recursos próprios, mas onde houve renúncia de pagamento de dívidas com a União. Porque quando o Congresso Nacional aprovou aqui o auxílio aos estados e municípios, também aprovou a suspensão de dívidas de estados e municípios. Portanto, não há que se falar aqui apenas dos recursos federais, mas por via indireta, recurso que seria recolhido ao Tesouro não foi para fazer frente às demandas de enfrentamento à pandemia. Então, aonde há suspeita de crime, aonde há suspeita de conduta vedada, a CPI tem que chegar. Se ela não chegar, ela não cumprirá a sua meta de dar respostas efetivas à sociedade. Portanto, com relação à aquisição de respiradores, com relação a desvios de vacina, com relação a superfaturamento, desvio de finalidade, tudo isso deve ser objeto de análise nessa fase, a parte documental, mas é preciso começar a convocar aqui os gestores estaduais, sejam secretários, prefeitos, governadores, para prestar contas à sociedade também. Nesse caso específico de Alagoas, o senhor pretende convocar o governador Renan Filho para prestar esclarecimentos sobre essa compra mal sucedida dos respiradores? Eu tenho adotado como premissa, primeiro, avaliar os documentos. Aonde aconteceu operação policial, com algum indício mínimo que possa apontar alguma conduta vedada, eu tenho apoiado requerimentos no sentido da convocação. Não convoco por convocar. É preciso ter o mínimo de lastro que justifique a convocação. A CPI não pode ser utilizada como palco para o embate político eleitoral. É preciso perseguir os fatos, as condutas e dar respostas efetivas à sociedade. Se tiver que chegar lá, se tiver que convocar, eu penso que a CPI não pode fugir dessa obrigação. Nós não podemos ter aqui investigados prediletos. A investigação tem que chegar onde chegou o dinheiro federal e, sobretudo, onde há indícios de que ele tenha sido desviado e não utilizado para o enfrentamento à pandemia. Olá, senador, boa tarde. A gente já teve a informação de que foram apresentados 3 requerimentos de convocação da doutora Anísia Yamaguchi. Qual é a sua avaliação disso? O senhor acredita que isso pode contribuir para o objeto da CPI? Olha, na CPI nós temos aqueles que são contra o uso da cloroquina e temos aqueles que são a favor do uso da cloroquina. E temos aqueles parlamentares, e eu me incluo nesses, que defendem a autonomia do médico para administrar medicamentos ao paciente. Quem receita medicamento ao paciente é o médico. É assim que deve ser feito. E, na minha avaliação, se o médico quiser receitar dentro das suas convicções, dentro da sua linha de tratamento, esse medicamento ou outro, é da responsabilidade dele fazer isso. Então, eu acho que, como o debate está muito centrado nessa questão da cloroquina, nada mais justo e adequado que a CPI convocar, convidar para serem ouvidos aqui especialistas que vão falar sobre o assunto. Nós temos vários especialistas no Brasil, com pesquisas
bastante avançadas e que podem colaborar com o trabalho da CPI. Não tem que aceitar como verdade absoluta nem a confirmação, nem a negação. Eu penso que esse debate é necessário. Então nós temos dialogado com o presidente Omar para que sejam convidados aqui especialistas que têm pesquisado, estudado o uso com relativo sucesso com o fármaco, a cloroquina. Ok? E a gente não faz aqui manifestação sobre requerimento que apresentou, exceto quando a gente quer provocar um efeito lá fora. Então, considerando a fala do colega agora há pouco sobre reconvocação de depoente que já compareceu a essa CPI, eu queria consignar que me parece haver um movimento muito claro por parte da oposição de focar a investigação no governo federal e numa tentativa muito clara de blindagem de prefeitos e governadores. E isso se mostra cristalino nesse momento, quando se fala na hipótese de reconvocar o ministro da Saúde a essa CPI, que esteve aqui na última quinta-feira. Eu estou começando a entender que o grande problema do enfrentamento à pandemia começa a ser o papel de alguns integrantes dessa CPI. Quando busca tirar o ministro da sua função, do enfrentamento aos problemas reais do Brasil, para colocá-lo aqui de castigo, das 10 da manhã às 8 da noite, não bastasse fazer isso na semana passada, agora vir com essa hipótese. Eu até não descarto a hipótese de a necessidade de haver uma reconvocação desse ou daquele depoente, a depender do avançar das investigações e, se confirmando omissões, se confirmando contradições, a necessidade de se fazer. Mas, nesse momento, com todo respeito, me parece uma tentativa muito clara de obstruir os trabalhos reais de investigação. Ao invés de buscar ouvir os homens públicos que receberam milhões e milhões de reais para combater a pandemia, estão querendo pessoalizar cada vez mais a investigação, falando-se até em entrar dentro da casa do presidente. Isso é algo absolutamente reprovável. É preciso, senhor presidente, haver o mínimo de equilíbrio em relação aos trabalhos dessa CPI. As primeiras semanas foram dedicadas integralmente a oitivas que atenderam o comando da CPI e a oposição, focado no governo federal. É preciso agora ir um pouco além. Os documentos estão chegando, as revelações estão aparecendo. É preciso seguir o caminho do dinheiro. É preciso começar a olhar para os indícios. Operações da Polícia Federal nos estados. Está claro que a intenção da oposição é impedir que sejam investigados atos de corrupção. Isso nós não podemos aceitar. Enquanto isso, fica falando aqui o tempo todo, cloroquina, 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 e corrupção, e roubalheira, e desvio de dinheiro. Isso nos interessa também. Então eu cumprimento Vossa Excelência pela cautela. Algumas semanas atrás, tivemos aqui a aprovação de 2 requerimentos, inclusive no estado de Vossa Excelência, e Vossa Excelência deixou claro, não haverá blindagem por parte dessa presidência. Mas é preciso ter muito cuidado quando se fala em reconvocação do ministro da Saúde, no momento em que todos nós sabemos como está a situação no Brasil real. Então faço esse apelo aqui apenas para posicionar com relação a isso. E um outro aspecto que eu queria alertar, senhor presidente, os depoentes que estão vindo aqui, isso aconteceu na semana passada em 2 momentos, 2 ou 3 momentos. Um dos requisitos que faz com que o depoente esteja aqui e não remotamente é a cautela de não ter o depoente orientação. Mas o mesmo comando que prevê a não orientação do depoente também prevê que ele não seja constrangido ou que ele não seja ameaçado. Essa semana vi várias manifestações de ameaças a depoentes. Aconteceu quando estava aqui e agora está acontecendo antes de vir. Quando diz
que depoente pode ser preso durante a CPI, isso é uma ameaça clássica. Então, eu quero fazer um apelo aqui a Vossa Excelência, como presidente dessa comissão, que alerte a todos nós que temos que ter a cautela de não praticarmos, de maneira direta ou indireta, ameaça a quem quer que seja, porque aqui deve seguir a cartilha para todos, sem seletividade, e para não gerar também nulidade no processo. A prova, para ser válida, tem que ser obtida licitamente. Agradeço, Vossa Excelência.